doação de cestas básicas solicitada para posterior distribuição às pessoas assistidas pela equipe de assistência às carentes. A realização de rifas ocorre para fins de angariar fundos para a reforma das salas e passes. Não tem nenhuma rifa agora, né? No momento, não. No momento. Os estudos das obras básicas ocorrem em dias e horários pré-estabelecidos, informações na biblioteca e no mural. A biblioteca possui livros para empréstimo, bastando preencher a ficha de associação e pagar um valor único de adesão. Livros à venda com valores acessíveis. O atendimento fraterno é realizado com agendamento prévio e acontece meia hora antes dos trabalhos da casa. Informações na biblioteca. Continua assim, meia hora antes. Sim. Desculpa, esqueci que eu passei em Solicita-se que durante os trabalhos da casa os telefones sejam colocados no modo silencioso. Também se pede que um pouquinho antes de iniciar os trabalhos a gente procure se concentrar um pouquinho, né? Pelo menos esvaziar a mente das preocupações do dia, né? Para deixar fluir, né? E a gente sabe que os espíritos de paz e luz, né? E de cura já estão aqui, talvez bem antes de nós. Solicitamos que não coloquem lixo nas floreiras da lateral do centro, mas descartem corretamente nas lixeiras disponíveis. A pomada do Povo Pedro está à disposição, uma por família, de forma gratuita. Solicitar na biblioteca. Não foi falado ainda do Livro dos Espíritos? Então, nas segundas-feiras, 10 horas, agora também temos o estudo do Livro dos Espíritos. Eu acho que vamos para o terceiro, né? Da próxima semana. Mas tudo é inscrição na biblioteca, para eles estiverem interessados. Boa noite. Boa noite. Então, vamos iniciar os trabalhos da quarta-feira à noite, fazendo a abertura, pedindo permissão do mentor da casa, Eurico Esbarçanu, e sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Deus do Cristo da Caridade, vamos iniciar a atividade esta quarta-feira à noite. Nosso irmão Rodrigo de Torres vai passar a explanação, nosso irmão Maria de Lourdes passar a leitura do Evangelho, e hoje vamos fazer uma prece na agradeço para os lares. Então, a passagem do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, no capítulo 7. Missão do homem inteligente na terra. Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência desse globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar? E que diria se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Dirias que é algo horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre mesmo àquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu Senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será,
não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Espírito Ferdinand, 1862. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar dividindo esses momentos com vocês. Todos nós temos que ficar muito felizes pelo frio de hoje, sabe por quê? Porque a gente ganha bônus hora em dobro. Bônus hora em dobro, sabe o bônus hora lá do nosso lar? A gente ganha em dobro quando a gente sai no frio. E eu tenho a suspeita que ganho em triplo se é para me escutar. Então, sai no frio ainda para me escutar, por nada ganha em 3 vezes. Enfim. Para hoje, eu quero propor a vocês uma reflexão. É mais uma reflexão, propriamente dita, do que uma exposição doutrinária, por assim dizer. É uma reflexão sobre um processo, um modelo que nós, e quando eu digo nós, eu não digo nós aqui na noite de hoje, mas nós enquanto sociedade, enquanto coletividade, enquanto comunidade, temos proposto e temos adotado. E eu inicio essa reflexão num caso que me aconteceu algumas semanas atrás e que foi objeto de profundo exame da nossa parte. E por ser um objeto de profundo exame da nossa parte, que eu pensei em dividir com os irmãos. A empresa onde nós trabalhamos, ela tem um braço da empresa dela, que é uma holding. Uma holding, para quem não sabe, é uma empresa que detém outras empresas, certo? E nós estávamos envolvidos, então, num processo de aquisição de uma outra empresa. Uma outra empresa, ali numa cidade, aqui de Santa Catarina, não vem ao caso, que o mercado ventilou que o proprietário dessa empresa estava disposto a vender ela. Foi uma surpresa muito grande para nós, porque era uma empresa maior até mesmo do que aquela da holding, que estava de fora. É uma empresa conhecida, com à frente um empresário muito conhecido, mas enfim, o head de investimento, de estratégia, fomos até lá. Nos apresentamos, conversamos com o dono, que era uma pessoa extremamente, que exalava uma aura, uma energia impositiva de profundo sucesso, riqueza. Aqueles homens que têm uma energia muito forte e uma forma de serem positiva muito drástica, digamos assim. A gente chegou lá para conversar com ele, então a empresa linda, o escritório dele era maravilhoso, cheio dos troféus que ele tinha ganhado, daqueles da cidade, de lembranças, a marca mais lembrada. O escritório dele era todo cheio de fotos das dezenas de viagens que ele havia feito, um mapa mundi lindo, onde ele marcava cada país que ele já tinha visitado, e ele já tinha visitado quase 30 países, sabe? Daí fizemos a reunião e ele disse que ele queria vender, porque ele queria se aposentar, ele queria ir morar em outro país e tal, que ele já tinha alcançado tudo e estava tudo certo. Então, saímos dali, ele insistiu que fôssemos lá na casa dele, continuar a conversa. Então, um carro de luxo maravilhoso,
casa estonteante, uma mansão linda, num condomínio fechado. A conversa seguiu, então acertamos os detalhes, entregamos uma carta de intenções, movimentamos o processo, recebemos o ok dele. Então fomos até a nossa empresa, ajeitamos o processo, pegamos a equipe que faz a auditoria e a equipe que faz a auditoria começou a ir lá esquadrinhar a empresa para daí sim montar a proposta, como é normal nos negócios assim. No M&A que é assim que funciona. Enfim, não vem ao caso os detalhes. Mas alguns dias depois, então eu recebi o primeiro relatório. E eu caí para trás. Eu fiquei extremamente surpreso, porque ao interpretar os números, percebemos que a empresa estava num processo de insolvência. Ela não havia falido, ela não havia entrado em falência por alguns critérios muito específicos, assim, mas que era uma questão de tempo. E eu me surpreendi com aquilo, porque era completamente o oposto daquilo que nós estávamos vendo. Daquilo que aquele homem quis mostrar, que o homem quis mostrar. E eu achei até que o pessoal tinha feito alguma coisa errada. Tinha levantado um número. Não pode, gente, vocês estão loucos? Não, mas é assim, Rodrigo, e tal. São esses empréstimos bancários. Então, os empréstimos bancários estão garantidos com o patrimônio pessoal do dono e tal. Nossa, peguei aquilo, fiquei meio assim. Marquei uma reunião com ele e fui até lá. Meio sem saber o que falar. E tal qual a minha surpresa, que para ele aquilo não era surpresa. Ele sabia da situação. E ele começou a falar, ele começou a dizer e tal, explicar, dizer o que estava acontecendo, mas chegou até um certo momento, então, que ele mais ou menos abriu o coração. E ele falou assim, ele falou que ele, há anos, ele já não ganhava dinheiro. E há anos que as coisas haviam ido errado e que no início ele achou que era um momento temporário, que ele ia reverter e que não tinha conseguido e que ele precisava se desfazer da empresa de qualquer sorte, que a chance dele era vender a empresa, porque se ele conseguisse vender a empresa, ao menos ele sairia sem dívidas, né? Ele sairia sem nada, mesmo que ele tivesse 35, 40 anos montado a empresa, ele ia sair sem nada, mas não sairia sem dívidas, e que ele aceitaria qualquer proposta que fosse, porém ele tinha uma condição, e aí que iniciou o ponto que eu quero dividir com vocês hoje. Eu precisava dar esse contexto. A condição dele era a seguinte: ele aceitaria qualquer proposta, qualquer negócio para se desfazer, porém tinha que haver uma cláusula de confidencialidade, porque ninguém podia saber que ele tinha vendido a empresa, muito menos a esposa dele. Olha isso. Tipo, ele ia vender, ele iria se desfazer, só que ele queria que as pessoas ainda vissem ele, que ele era o dono daquilo tudo. E que não podia, sob nenhuma hipótese, a esposa dele, sobretudo, mas a família como um todo, desconfiar do momento financeiro e da dificuldade catastrófica que ele vivia. Eu fiquei surpreso com aquilo, obviamente. Falei para ele, meu amigo, não tem como fazer isso, por vários motivos. Primeiro, eticamente, dentro da minha percepção ética, eu não posso me aproveitar que tu queres aceitar qualquer tipo de oferta em cima de uma coisa assim que eticamente é equivocada, é errada. Dois, isso aí, um termo de confidencialidade desse não tem valor jurídico nenhum, então, em algum momento, aí todo mundo vai saber que essa empresa não é mais de você, e daí depois pode ser um processo judicial. Enfim, eu acho que você tem um problema muito mais sério do que a empresa de você. Daí, então, ele começou a contar e começou a falar, e o ponto era o seguinte. Ele não tinha mais nada. Se ele vendesse tudo que ele tinha,
para pagar tudo que ele devia, ele ainda ia ficar devendo bastante. Porém, bastante, quando eu digo bastante, eu digo bastante. Eu estou dizendo na faixa de 8 dígitos. Coisa grande. Mas, ele, quando começou esse processo, ele não pôde sair, porque ele não conseguia conceber a sua vida sem aquela imagem que ele tinha concebido, criado para os outros. Aquilo que a gente, quando vocês pensarem em alguém que vive de aparência, sabe? É exatamente aquilo. Só que o processo que ele vivia de viver de aparências, de mostrar aos outros um sucesso que ele já não tinha, criar nos outros a imagem que ele queria criar de alguém rico, poderoso, inteligente, de sucesso, aos poucos, no esforço próprio dele, em busca da validação alheia, ele criou para ele uma prisão da qual ele não conseguia mais sair. Não conseguia sair sobre nenhuma hipótese. E nem as pessoas mais próximas, que ele gostava mais, que era a esposa e os filhos, eram justamente as pessoas a quem ele menos podia falar, porque eram as pessoas que não imaginavam na vida delas que elas não podiam ter a vida, o status e as facilidades que tinham até então. E ele foi falando, ele foi dizendo, a gente foi conversando, já não era mais uma reunião de negócio, já não era mais uma questão, era, quem sabe, um conselho para alguém. A gente estava ali meio sem saber como agir, como fazer, mas a gente estava ali tentando conversar, tentando buscar uma alternativa. Daí lá pelas tantas ele disse que isso havia começado porque quando ele conheceu a esposa, o sogro dele era contra o casamento porque ele era muito pobre. Então na cabeça dele, ele tinha que ter construído algo para provar para os outros que ele era... Que ele valia a pena, que ele tinha condição, que ele não era mais uma pessoa pobre, que a mulher dele podia se orgulhar dele, e os filhos dele só iriam se orgulhar dele com o dinheiro que ele tivesse, mas daí então ele não podia desmanchar aquilo. Meus irmãos, um drama. Mas quando eu digo um drama de vida, eu digo assim, olha que eu já vi situação feia por aí. A gente já viu pessoal com problema de saúde que a gente ajuda, pessoas dependentes químicas. Olha, a gente já viu coisa punk por aí. Agora, o sofrimento que aquela pessoa causava voluntariamente a ela mesma, porque queria, de qualquer forma, desesperada, a validação alheia do outro, que os outros olhassem ele, aquilo eu não tinha visto, tamanha dor de uma doença auto-infligida. E aquilo me tocou. Obviamente o negócio não tinha como ir adiante, e não foi. Não sei qual é o jeito que ele deu, porque ele continua do mesmo jeito, algum jeito ele deu. Enfim. Agora, aquilo me tocou de profunda reflexão. Porque dado obviamente o entendimento de que para mim aquilo é algo impensável, e eu acredito que para os irmãos também seja, é profundamente compreensível. Sabe por que é compreensível? Porque ele nada mais é do que um reflexo do mundo em que nós vivemos hoje. Nada mais é do que isso. Nada mais é do que uma consequência natural de uma pessoa com um emocional fraco, com alguma questão ética moral muito frágil e que está inserido num contexto de mundo, de vida, de sociedade, onde infelizmente nós criamos, e quando eu digo nós, eu vou lembrar, não nós aqui, nós, coletividade, criamos o hábito de analisar, julgar, olhar e perceber as pessoas pelo que elas têm, ou pior, pelo que elas demonstram ter. É
uma circunstância que nós estamos inseridos nesse contexto num modelo. Porque isso, meus irmãos, é um modelo. É um arquétipo de felicidade que nós consumimos. É um modelo de felicidade pronto que foi colocado diante de nós e que muitas pessoas, com uma questão emocional, com uma questão filosófica, com uma questão ideológica, com uma questão religiosa, espiritual mais frágil, absorvem e trazem isso para si como se é verdade. Sim, eu só vou ser feliz se eu tiver isso, eu fazer isso, eu demonstrar isso, de uma forma que nós estamos tão postados numa vida de rede social, onde uma curtida numa foto nossa no Instagram é uma descarga de dopamina que a gente tem, que é muito parecido com a descarga de dopamina no cérebro que um cãozinho tem quando a gente dá um petisco para ele. Adestrados por um funcionamento. Pessoas que perdem seu tempo, perdem seus neurônios, perdem coisas só com boa parte da vida rolando o scroll da tela para cima. Dias atrás eu me vi envolvido numa conversa que eu não consegui entender. Eu agora já mais ou menos entendi. Olha só o que aconteceu. Estávamos lá no escritório e duas moças do escritório, elas começaram a conversar assim. Você viu que a Virgínia e o Zé Felipe se separaram? E eu achei que eles estavam falando de algum colega de trabalho, ou de algum vizinho, de alguém conhecido. Eu disse, quem se separou? A Virgínia e o Zé Felipe. Mas quem é a Virgínia? Ah, Rodrigo, tu não sabe quem é a Virgínia. Eu falei, não, eu não sei quem é a Virgínia, tu não sabe quem é a Virgínia e o Zé Felipe. Eu não sei quem são. Eu não sei. Mas para eles era um horror. Daí ela começou a me explicar. Não, Rodrigo, a Virgínia é uma pessoa muito famosa. Eu disse, ela é uma artista? Não. Ela é uma cantora? Atriz? Não. Ela é uma influencer. Ela é uma influenciadora. Ela influencia outras pessoas. Certo? Que ótimo! E ela inventou alguma coisa? Ela influencia coach, alguma coisa? Não. Ela influencia outras pessoas. É uma influencer. Tá, mas o que ela faz para influenciar outras pessoas? Ela é rica. Oi? É, sim, também. Depois fiquei sabendo. Não, é rica, ela é rica. Ela é rica. Tá, mas e o que tem que ela é rica? Ela é rica, e por ela ser rica, ela posta a vida dela mancheia para as outras pessoas, e aí as pessoas se influenciam pela vida dela. E eu não sei até agora quem é a Virginia. Eu vi uma foto, não achei uma pessoa, achei uma pessoa normal. Dias atrás eu vi no jornal, parece que estava num negócio do governo, uma CPI. Eu não sei, eu achei uma pessoa normal, mas as pessoas estavam influenciadas por isso, apenas por isso. Porque ela era rica e ostentava a riqueza dela para as outras pessoas que admiravam ela. E daí eu fico pensando, em que momento foi que nós paramos de admirar o conteúdo para admirar a forma? Porque o contexto de felicidade, o arquétipo de felicidade, o ideal de felicidade que nós construímos, que nós temos hoje, é um ideal muito diverso do que aquele ideal das pessoas da uma geração antes da minha. De vocês, de alguns de vocês, que encarnaram antes da gente. A minha noção de felicidade é uma noção de felicidade diferente do que a noção de felicidade que os meus pais tinham. Ou a noção de felicidade que ainda é muito mais diferente da dos meus avós. E que deve ser muito diferente da noção de felicidade que meus bisavós tinham. Mas sabe o que é o mais louco? A noção de felicidade que eu tenho também vai ser muito diferente da noção de felicidade que o meu filho vai ter. Os meus filhos vão pensar uma felicidade de uma forma completamente distinta da minha. Então, pensemos nisso, nessa informação. Se geracionalmente a noção de felicidade já é diferente, imagina de pessoa para pessoa. Porque o que significa felicidade para mim não significa felicidade para você, né? Para você, né? Para você. Cada um de nós constrói a sua noção de felicidade, só que ao mesmo tempo nós estamos mais suscetíveis sendo bombardeados por um arquétipo de felicidade.
Um arquétipo dizendo assim, você vai ser feliz se você tiver uma vida parecida com essa. Mas pensemos e reflitamos. Todo mundo vai ter essa vida? Se você já é uma pessoa madura, estabelecida, com anteparos emocionais, éticos, filosóficos, espirituais, para conceber que nem todo mundo tem essa vida, eu estou em contato com uma fração pequena de uma vida que a pessoa quer mostrar, e minha noção de felicidade é diferente da dela, você, ok, tá tudo certo. Mas eu pergunto, e crianças, e adolescentes, e pessoas mais fragilizadas pelos problemas da vida? Elas são bombardeadas com esse conceito de felicidade. Ao perceberem que essa felicidade nunca vai ser a vida que elas construíram, advém a frustração. Advém o vazio. Porque esse vazio é incrível. Até mesmo para pessoas que buscam construir esse arquétipo, se inserir nesse arquétipo de felicidade, tal qual esse senhor que eu contei para vocês no início, o vazio chega até mesmo para essas pessoas. Entendamos quando você diz assim, Rodrigo, quem sabe você não conseguiu. Obviamente, então, digamos, eu não sou milionário, eu não exponho minha vida, eu não tenho shape, então eu não estou no padrão de felicidade construído. Mas isso me impede de ser feliz? Obviamente que não. Não me impede de ser feliz, porque a noção de felicidade que eu tenho é outra, que eu construí é outra, e que eu desenvolvi é outra. Mas pensemos, se não houvesse um problema de modelo aí, se não houvesse um problema estabelecido nisso, será que nós estaríamos vivenciando uma sociedade tão adoecida? E quando eu digo adoecida, meus irmãos, eu estou falando doente mesmo. Doente mesmo. De modo que se nós estamos aqui em 20 pessoas, dizem as pesquisas que 5 de nós estão usando algum medicamento para dormir, para se manter viável, ansiolítico, antidepressivo. Isso é uma epidemia. Se nós não estivéssemos com um problema de modelo quanto a isso, se nós não estivéssemos vivenciando uma epidemia de saúde emocional das pessoas em função desse modelo que está posto, será que nós teríamos tantos e tantos e tantos casos de suicídio aumentando dessa forma? Será que nós teríamos tantas pessoas fugindo da própria vida? Será que nós não teríamos tantas pessoas tentando fugir de si mesmas, usando as portas da drogadição, usando as portas de substâncias para aliviarem a dor íntima que sentem? Então, infelizmente, nós estamos vivenciando um problema de modelo. Por quê? Porque a nossa sociedade tem perseguido um modelo de felicidade que, na verdade, nada mais é do que uma construção de vazio. Porque quando focamos os nossos olhos, em assuntos periféricos à nossa evolução, assuntos que não vão acrescentar nada para nós, nós estamos nos desviando do fio condutor que leva a nossa vida. Nós estamos nos desviando disso e nós estamos caindo num poço sem fundo dentro de nós. Nós estamos criando para nós um vazio existencial. Quando nós buscamos a felicidade nos gozos materiais, nós nada mais estamos fazendo do que, como dizia Joana de Ângeles, tentando matar a sede com a água do mar. Quanto mais você toma essa água, mais sede tem e morre desidratado, com o organismo cheio de água. O sentido primeiro do que deve ser uma vida de base construída e estruturada, para que nós tenhamos uma condição de equilíbrio emocional, se quebrou em algum momento. As pessoas estão vivendo uma vida sem sentido. Não conseguem encontrar o sentido da sua vida.
estão perdidas dentro de si mesmas. Estão perdidas no labirinto das suas próprias existências. E aí que vem o ponto central. O ponto de reflexão que nós precisamos ter. E nós vamos começar a adentrar o processo, porque você deve estar pensando assim, pô, o Rodrigo veio aqui, eu vim aqui nessa noite fria, né? Tô quase dormindo, escutando ele falar, sorte que ele fala alto, você deve estar pensando. Daí quando eu tô dormindo, ele dá uma... né? Você deve estar pensando assim, eu vim aqui no centro espírita, falar de espiritismo, escutar de espiritismo. E o cara tá de ladaia. Mas aí que está o ponto. Nós vamos fazer a conversão disso agora. Mas nós vamos começar a adentrar nisso, nesse ponto da reflexão, sem usar um espírita. Sem usar um autor espírita. Eu vou me valer de uma das mentes mais brilhantes que viveram entre nós no último século. Esse homem chamava-se Viktor Frankl. Dr. Viktor Frankl era um estudioso dos primórdios do estudo da psicologia. Ele já era um professor, ele já era um médico, um professor, quando estoura a Segunda Guerra Mundial e ele, polonês, vai parar num campo de concentração. Ele vai parar num campo de concentração de trabalhos forçados, capturado pelos nazistas. Nesse campo de concentração, Dr. Viktor Frankl ele é separado de toda a sua família, da sua esposa grávida, que acaba morrendo, depois ele sabe logo nos primeiros dias. Ele é separado do seu pai, do seu irmão, ele está lá. Mas ele faz uma opção, e prestem atenção nesse termo, opção. Ele faz uma opção. A opção dele é o seguinte, ele não perderia a racionalidade dele. Ele não perderia a lucidez. Ele não se deixaria perder a lucidez pelo horror que ele estava vivendo. Ele conta, então, que ele tenta, no livro dele, de várias formas, abstrair desse processo, porque o que ele via, meus irmãos, era horroroso. Ele via, era horroroso. Só que o que mais doía nele, em particular, depois do afastamento da esposa e da família, doía era a falta de respostas para as coisas. Porque olha o que ele diz. Ele diz que num dia ele estava na casa dele, com a família dele, voltando da aula que ele havia dado. E no outro dia eles estavam dentro de um trem, indo para um lugar que ele não sabia onde é que era, para viver aquele inferno que ele estava vivendo. E ninguém falava nada, dizia nada, nem o porquê aquilo estava acontecendo. Então, percebam esse caos que aquela pessoa vivia. Pensa você na sua vida, do seu jeito de boa, fazendo as coisas que você está, e no outro dia tudo vira de cabeça para baixo, sem nenhuma explicação de nada. Você é completamente apartado, não só da sua vida, mas do mundo a todo que você conhecia. Mas ele faz essa opção. E o que ele percebe? Ele percebe que as pessoas, os presos, as pessoas que estavam lá sofrendo aquele horror, elas iam perdendo a lucidez. Primeiro em alguns momentos e depois de forma fria, de forma gradual, e logo já enlouqueciam. Alguns até buscavam se matar, mas eles não tinham ferramentas para se matar, então eles queriam morrer enfrentando soldados ou se colocando à frente por aqueles horrores, mas eles não viam mais sentido para a sua vida. Só que ele percebe que as pessoas que conseguiam manter a lucidez, elas faziam isso buscando um sentido. Aquele sentido variava de um para outro. Tipo, alguns diziam, eu preciso sobreviver porque eu preciso sair daqui e contar para todo mundo o que está acontecendo. Outros diziam, eu preciso sobreviver para voltar para minha casa. Outros, eu preciso sobreviver para saber se os meus pais estão vivos, se meus filhos estão vivos, se minha esposa está viva. As pessoas que mantinham a lucidez eram as pessoas que buscavam um sentido para se manterem vivas.
A guerra termina, ele é libertado, ele migra, ele vai para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele começa a se debruçar sobre essa obra, essa vivência dele. Ele escreve um livro chamado Logoterapia, Terapia do Sentido. E ele, lá nos Estados Unidos, enquanto escrevia o livro, ele começa a se defrontar com uma verdade completamente diferente. Ele percebe que vários alunos dele, jovens americanos que viviam num paraíso comparado com o que havia virado a Europa da época, jovens abastados que tinham tudo, perdiam a lucidez. E alguns se suicidavam. E ele então cria essa ideia, logoterapia. E a tese que ele defende é o seguinte: a vida precisa de um sentido psicológico para acontecer. Uma vida sem sentido não acontece. Uma pessoa que perde o sentido da sua vida, o sentido da sua existência, é uma pessoa que morre. Primeiro emocionalmente, depois psicologicamente, depois mentalmente e, por fim, fisicamente. O sentido não pode ser perdido. E aí, então, nós tendo esse pano de fundo, essa ideia, essa tese de Viktor Frankl, nós vamos buscar lá, no âmago do Espiritismo, uma tendência, uma explicação, uma ideia. Os espíritos falam para Kardec que há uma felicidade possível para nós aqui, enquanto encarnados. Eles falam assim: não há felicidade plena enquanto você estiver encarnado. Não há. Eles dizem, há uma felicidade possível, porém ela tem mescla sempre. Ou seja, então se nós estamos encarnados, nós estamos vestindo esse corpo físico aqui, nós nunca vamos conseguir ter uma felicidade plena, porque algo sempre vai estar funcionando, agindo, nos cobrando. Vai sempre haver uma prova, uma dificuldade, um obstáculo, porque esse é o ponto da reencarnação. Nós reencarnamos para vivenciar essas experiências. Então não há felicidade plena possível. Não há felicidade plena, há uma felicidade possível. Porém, eles dizem o seguinte: qual é o conceito de felicidade para os espíritos superiores? Qual é? Agora eu vou perguntar para vocês acordarem. Evolução. Espíritos felizes. Eles dizem: os espíritos felizes são os espíritos evoluídos. Eles usam o mesmo termo. A gente não vai encontrar no Evangelho, por exemplo, ou nas obras espíritas, dos espíritos, Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, o termo espírito evoluído. Eles falam espíritos felizes. Então a gente vai chegar à ideia que o Espiritismo apregou, que felicidade é um conceito que está dentro do processo de evolução. Nós evoluímos e ao evoluir, nós vamos tendo essa felicidade possível até que um dia ela vira uma felicidade plena. Então essa felicidade não está calcada em nada do que a materialidade oferece para nós. Nós estamos aqui vivenciando uma ilusão. Aquilo que os hindus falavam, tem um termo sânscrito que diz Maya, é ilusão da matéria, e Mayaha é a ilusão da matéria. Então, se você vê uma pessoa com o nome de Mayara, você sabe. É um termo sânscrito dizendo a grande ilusão da matéria. Os hindus falavam que ao você estar encarnado, você está vivenciando a grande ilusão da matéria. Emmanuel fala isso que os hindus falavam com outro termo. Emmanuel diz assim: tudo que os nossos olhos de encarnados veem, ou está morto, ou está morrendo. Ou seja, vida de verdade, a vida verdadeira, apenas os olhos do Espírito descortinam diante de nós. Então chegamos a esse ponto, esse ponto da reflexão. Se a felicidade é possível para nós evoluir, o sentido da nossa busca deve ser qual? A nossa evolução.
A nossa evolução material? Não. A nossa evolução espiritual, que se dá através de uma evolução moral. Você evoluindo moralmente, você está evoluindo espiritualmente. Não há gestos exteriores, ritualísticas para tal. Há uma evolução sua, moral. Você evolui moralmente. A gente tem que ter ideia, por exemplo, que Jesus não veio para cá na Terra, no nosso meio, fundar uma religião. Tem pessoas hoje, 20 séculos depois dele ter vindo, que ainda acham que Jesus veio fundar uma religião. Jesus veio fundar o cristianismo? Jesus não fundou o cristianismo. Jesus veio propor um arquétipo moral. Jesus veio propor uma ideia de evolução moral, de moralidade, de que nós evoluamos moralmente falando. E depois sim, depois foi criada a partir da figura dele uma ideia de cristianismo, isso foi deturpado, se criou várias vertentes, estamos aqui hoje. Mas Jesus não veio criar uma religião. Jesus veio ensinar moralmente falando para nós. Porém, dentro desse ponto de evolução, os espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta fantástica para eles. Kardec fala assim: qual... Sem o óculos não vai. Eu tiro e me esqueço de colocar. Questão 919. Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida, resistir aos arrastamentos do mal e, por fim, evoluir o máximo possível? Kardec, e olha que Kardec não está perguntando de forma abstrata, não. Ele está perguntando qual a forma prática para a gente evoluir. Daí, olha o que os espíritos respondem para ele. Você acha que vai vir uma resposta de 10 páginas, né? Você acha que vai vir uma resposta com eles falando tudo? Olha o que eles respondem. Eles respondem assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha isso. Kardec pergunta: qual é a forma mais eficaz e prática para eu me melhorar? E para eu evoluir, então? E eu me melhorando e evoluindo, eu vou conseguir ser mais feliz. Eu vou conseguir me livrar dessas amarras que a gente tem, desses arquétipos mentirosos de felicidade. Eu vou ter menos atenção à validação alheia. Eu vou ter menos problemas em lidar com os outros. Eu vou ter menos problemas emocionais de mim para comigo mesmo. E os espíritos respondem assim: quer fazer isso? Te conhece. Conhece-te a ti mesmo. É como eles dissessem assim para nós: a viagem não é para fora, a viagem é para dentro. Nós vivemos uma vida inteira que nos remete para fora. E é disso, desse modelo, desse arquétipo de felicidade que eu estou falando, esse modelo de sociedade que nós vivemos, aonde se prega o eu, egolátrico, o ego das pessoas, aonde as pessoas são vaidosas, onde todo mundo tem que dar opinião de tudo, todo mundo tem uma opinião formada, todo mundo quer falar, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ser especial. Nós não, que a gente não está nessa faixa não. Você já viu o pessoal que está vindo mais jovem, hein? Gente do céu. Gente do céu. Desculpa, acho que não tem ninguém da geração Z aqui, então a gente pode falar mal. Ninguém. Tô brincando. Não, engraçado. Não, então eu vou falar em silêncio, vou falar baixinho. Pessoal, você quer ver como funciona? Faça uma entrevista de emprego com esse pessoal. Para ver. A necessidade de atenção que eles têm. A necessidade de serem especiais. A necessidade de serem vistos. A necessidade de serem lembrados. A necessidade da opinião deles valer mais que os outros. A necessidade de estar em voga o tempo inteiro. Ego. E o ego é nosso pior inimigo. Já dizia Emmanuel. Entendamos então
que a viagem, enquanto a gente está num processo, numa vida, numa sociedade, num arquétipo que nos remete para fora, buscar as coisas fora, ser especial, ser melhor que o outro. É a meritocracia, o pessoal gosta de falar. Meritocracia é como se todo mundo tivesse tido as mesmas oportunidades da vida. Óbvio que não. Então, se ninguém teve as mesmas oportunidades, como vai todo mundo ter o mesmo mérito igual? Não tem. Então, assim, enquanto a gente deixa de focar no coletivo, a gente foca no individual. É o individualismo, é o eu ter melhor que eu, ser melhor que o outro, eu ter mais do que o outro, eu me comparar ao outro. As pessoas ficam se comparando e se frustrando. Enquanto nós estamos vivendo uma experiência onde toda a nossa volta diz, todo o nosso entorno diz, olhe para fora, o que os espíritos estão dizendo? Olha para dentro. Volta para dentro. Faça a viagem para dentro de si. Carl Gustav Jung, também um estudioso, um gênio. Carl Gustav Jung dizia assim, nós fazemos objetos maravilhosos porque para nós é mais fácil conquistar o espaço do que conquistar dentro de nós, a nossa mente. E ele fala, quem olha para dentro de si, desperta para a vida. E quem teimosamente continua olhando para fora, fica dormindo até acordar em um pesadelo. Maravilhoso. Kardec não se dá por vencido, tá? Ele recebe essa resposta que já era motivo da gente fazer um seminário, quanto mais uma palestra, um seminário, mas eu não quero tomar a noite de vocês. Vale tudo já vai começar. Maravilha, né? Então, Kardec diz assim, Kardec questiona os espíritos. Kardec não se sente satisfeito com aquela resposta. E ele pergunta assim para eles, ele diz assim, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Kardec já recebeu uma resposta prática. E ele está dizendo, e como eu faço isso? Aí que a coisa fica top. Sabe por quê? Sabe quem é que vem responder para Kardec? Santo Agostinho. O espírito de Santo Agostinho. O primeiro grande intelectual e filósofo do cristianismo. Um homem fantástico, de uma vida fantástica. Uma pessoa exuberante intelectualmente. Estudava lógica, estudava filosofia. Fantástico. Santo Agostinho vem e responde assim para ele. Fazei o que eu fazia quando era vivo. Olha isso. Olha, tu quer coisa mais prática do que isso? Um dos maiores pensadores de religião de todos os tempos, que já reencarnaram aqui, ele está chegando para a gente e está dizendo assim, eu vou dizer para vocês o que eu fazia quando eu estava encarnado. Toda noite, antes de dormir, eu revisava o meu dia. Eu analisava tudo o que eu fiz. E se eu havia falhado com alguém, se eu havia feito alguma coisa equivocada com alguém, se eu poderia desfazer ou refazer algum ato delituoso meu. Eu orava a Deus pedindo forças para não cometer mais um equívoco. E se eu identificava que eu fiz algo errado com alguém, quando eu acordava no outro dia, a primeira coisa que eu ia fazer era corrigir o meu ato. A gente está falando de um compêndio filosófico intrincado, abstrato e complicado. A gente está falando de alguma coisa impensada. A gente está falando de algo que não tem como uma pessoa comum fazer. Olha a proposta, olha a simplicidade, porém a profundidade dessa proposta. Autoanálise, autoconsciência. Você lembra que eu tinha falado para vocês? Fixem uma palavrinha, opção. Ele fala a certo momento que isso é uma opção de cada um.
nós optamos por dar os caminhos que nós temos à nossa vida. A nossa tendência, por vezes, é terceirizar aos outros a culpa dos nossos processos emocionais complicados. Porque eu tive uma mãe difícil, um pai difícil, porque o casamento não deu certo, porque meu chefe não me entende, meus colegas de trabalho me oprimem, porque não sei, porque isso, por causa daquilo outro, por causa que meu filho não faz o que eu acho que deveria fazer, por causa disso... Não. Ele está dizendo, é uma opção nossa de buscar dentro de nós, aurir as forças para enfrentar os processos da vida. Corrigir os nossos atos, corrigir as nossas buscas, corrigir o nosso caminho. Ele está propondo uma viagem interna para dentro, buscar lá dentro. E ele está falando, isso é uma opção. Dor, problema, dificuldade, obstáculo, dor faz parte da vida. Sabe por que dor faz parte da vida? Porque é didática divina. É assim que a gente aprende. É a partir da dor que Deus nos ensina. Agora, se essa dor vai ser sofrimento, é opção nossa. É a gente que opta por isso. Que a gente pode optar por um outro formato. A gente pode optar por um outro modelo. A gente pode optar por um outro arquétipo de felicidade. A gente pode optar por uma outra construção. Vou explicar para vocês a minha opção. Eu, em algum momento da minha vida em particular, eu fiz uma opção. Sabe qual foi a opção que eu fiz? A opção foi o seguinte: acreditar que isso aqui que nós vivemos é um intervalo. Eu fiz a opção de acreditar que tudo tem um sentido. Eu fiz uma opção em acreditar que depois dessa vida tem mais vida. Eu fiz uma opção em acreditar que nós não estamos sozinhos. Eu fiz uma opção nisso. Ninguém me obrigou. E sabe o que acontece quando a gente tenta obrigar alguém a pensar como a gente? É batata, não dá certo. A gente só cria antagonismo. Então às vezes eu vejo os irmãos vêm na casa e falam: Rodrigo, meus filhos não querem vir junto. Deixa. Vem tu. Rodrigo, eu não consigo fazer o evangelho no lar lá em casa porque ninguém me acompanha. Faça você. Faça você. Convide os desencarnados à sua volta. Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a evolução, essa busca de felicidade através da evolução, é uma opção particular. É uma opção que nós fazemos de nós para conosco. É uma opção que nós só temos Deus e as almas afins a nós, que já estão num ponto além do nosso para nos ajudar. Nós não podemos condicionar nossa busca, nossa felicidade, nossa evolução a ninguém mais. Tudo é uma opção. Nós optamos em como vamos viver a vida. E vou terminar agora contando para vocês um caso que aconteceu poucos dias atrás. Nas nossas andanças por aí, fazendo palestra nas casas, um dia chega lá, numa casinha pequena onde a gente foi fazer palestra, um casal com a filha. A filha estava numa cadeira de rodas e ela era contorcida. E o casal chegou, sentou, a filha do lado. Só que a moça, ela tinha, até então não sabia qual o problema que ela tinha espasmos e ela soltava gritos assim. E a gente foi fazendo a palestra e tal, e depois, no fim, eles vieram cumprimentar e eles vieram com muita humildade dizer: você me desculpa, nossa filha, porque ela tem uma síndrome, perceba, uma síndrome raríssima. Parece que é menos de 100 mil pessoas no mundo inteiro que tem essa síndrome. É raríssimo. Um gene dela sofreu mutação enquanto na gestação. Um gene. Esse gene
foi responsável por não liberar o metabolismo dela. O organismo não metaboliza uma certa proteína que se aloja, então, se cria um problema nas articulações. E essas articulações dela vão perdendo, elas vão se soltando com o passar do tempo. Ela sente dores horrorosas com isso. Dizem que é uma dor muito pior do que a dor da artrite e da artrose. Quem tem sabe a dor que é, pois diz que é uma dor muito pior. E a certo momento tem um prazo de vida a pessoa que tem essa síndrome. Porque logo isso começa a afetar os pulmões e tem uma fibromialgia e a pessoa tem um desencarne. E ela contando e tal, e ela dizendo que eles vêm na casa espírita, que a moça se sente mais tranquila, melhor aliviada e tal. E a gente foi conversando, tá ótimo, maravilha. Terminou a palestra. Voltei para Torres. Fui para casa dormir. E vocês sabem que há bons anos, e é difícil, gente, é difícil. Eu tento fazer o que o Santo Agostinho disse, sabe? Então, a gente deita na cama, lê, e antes de dormir a gente revisa, tenta ver, e sempre tem uma cacetada de coisa que eu fiz errado, sempre tem algo para corrigir. Mas eu também tento colocar junto dessa reflexão o seguinte: eu faço prece pelas pessoas que cruzaram no meu dia. E eu comecei a fazer prece por essa família. Comecei a fazer prece, pedir a Deus, os bons espíritos que envolvam eles em paz, em tranquilidade, em vibrações de saúde, tal. Fazendo prece. Daqui a pouco, irmão Afonso chega para nós, nosso mentor espiritual, nosso amigo espiritual, e diz assim: meu filho, é tão bonito quanto a gente opta em pagar. Meu filho, é tão bonito quando nós optamos em pagar. Ele se referia aos débitos com a lei de vida. E eu achei curioso, e os espíritos já sentem, porque é muito rápido, é telepático. Então ele diz: ali estamos diante de um quadro formidável de pessoas que estão buscando a sua felicidade, porque estamos diante de um drama que remonta à Inquisição. A Inquisição, período da Inquisição. Sabe o período da Inquisição? Sabe como funcionava a Inquisição? Se a gente lê o Renúncia do Emmanuel, a gente vai ver. A Inquisição funcionava assim: eu tinha um vizinho que eu não gostava. Então eu queria alguma coisa que aquele vizinho tinha. Geralmente era terra. Então eu fazia uma denúncia para a igreja, para o Tribunal do Santo Ofício, dizendo que ele era um herege. O Tribunal do Santo Ofício ia lá, pegava ele e levava ele para ser entrevistado, como é que se diz? Enfim, inquirido. Perfeito, desculpa. E ele, sabe como é que era feito isso? O juiz assinava a sentença, o cardeal, geralmente o ministro cardeal, e ele era torturado. Sabe como é que era a tortura? Eram colocados em aparelhos onde os membros eram espichados, as articulações eram rompidas, e a pessoa tinha uma dor lacinante pedindo pela fogueira. Eu fico arrepiado só de contar. E ele disse: ali estamos diante. Estamos diante do juiz. Estamos diante do delator. Estamos diante do carrasco, agindo. Mas não se diga, meu filho, que Deus deixa todos, não deixa seus filhos amparados. Quem cuida do caso é aquele que foi torturado. E ele diz o que quis dizer, irmão Afonso, desacortinando isso diante de nós. Aquela família, diante de um drama, diante de uma dor imensa, diante de um processo de profunda dor e angústia que viviam, porque era um pai, uma mãe, idosos, vendo a sua filha aos poucos falecer. Eles optaram
por enxergar a vida com os olhos do Espírito. Eles optaram em deixar de olhar a vida com os olhos da matéria. Eles deixaram de querer olhar a vida que se desacortina na matéria e tentaram, por opção deles, olhar a vida como algo maior, como um sentido, como uma busca. E assim, mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquele quadro, eles conseguiam ser felizes. Muito mais felizes do que aquele senhor que eu contei no início, que buscava uma vida de ostentação, que buscava uma validação alheia, que buscava ser reconhecido pelo que tinha e não conseguia nada mais do que o vazio. Opção, meus irmãos. Passei o tempo de novo. Vai todo mundo perder vale tudo hoje. Que droga, né? Tenhamos uma semana abençoada de reflexão para dentro de nós. Refletindo sobre nossos atos, sobre as nossas buscas, sobre as nossas construções. Busquemos o sentido da nossa existência, mas não o sentido nesse arquétipo construído, mas o sentido verdadeiro, que é o sentido da evolução espiritual. Desculpem o tempo mais uma vez. Que assim seja. Então nós vamos agora para a exaltação dos lares. Nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Acompanhe o pensamento prorrogativo do Padre Arcampo. Senhor, sobre esta casa erguida as dores, traze a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz a que brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores, que nesse ninho pastes e de flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede a nossas almas, nesse abrigo, o auxílio excelso do teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo, e que sirvamos contigo, lado a lado, e que assim seja. Vamos para o passe. Ele está ali em seu